De volta no Sinal Aberto a partir de agora para falar de política nacional, também aqui no estado de Goiás. Nós estamos em contato a partir de agora com o deputado federal, líder do PSL na Câmara, o deputado Vitor Hugo, aqui de Goiás. Deputado, obrigado pelo contato, pela entrevista. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Jéssica. Um prazer estar aqui novamente na Sagres. Deputado, temos vários assuntos aqui para tratar, mas a partir da semana passada, do que aconteceu no dia 7 de setembro, uma mobilização muito grande da base bolsonarista naquele dia, houve também manifestações da oposição, mas com destaque para a base da qual o senhor faz parte, que o senhor ajuda a mobilizar também, enfim, com a base do presidente Jair Bolsonaro. Naquelas manifestações, a gente viu uma ampla divulgação dos discursos do presidente, reforçando aquilo que ele dizia antes, até ter pedido o impeachment, no Senado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí, nos discursos, aquele tom mais inflamado, de divergência com aquele ministro do Supremo e até com o presidente do Supremo por não ter tomado atitudes, enfim, naqueles discursos. Depois, na quinta-feira, veio uma carta com um tom bem diferente, buscando, digamos que as vias formais para expressar a divergência que ele tem, que o presidente tem com o ministro ou com outros poderes, O que a base bolsonarista deve considerar e o que ela está considerando nesse momento, deputado? O discurso do dia 7 mais inflamado ou a nota da quinta-feira que diz exatamente outra coisa, depois daquela conversa do presidente Bolsonaro com o ex-presidente Temer, deputado? Bom, primeiro é importante destacar que o presidente sempre falou que jogaria dentro das 4 linhas da Constituição. Ele nunca ultrapassou esse limite, ele sempre deixou muito claro isso, que jogaria dentro das regras do que a Carta Magna, o nosso texto maior, a Constituição Federal, determina. E isso, claro, impede que haja qualquer tipo de ruptura, a despeito de, em algum momento ou outro, lógico, o tom no discurso, na retórica, possa subir. E foi importante que isso tenha acontecido, foi importante a mobilização nas ruas, até para a gente ter um fator de comparação. A gente viu no dia 12 agora essa tal da frente ampla, esse tal de nem Bolsonaro, nem Lula, e a tentativa de atração também da esquerda, mesmo com esse discurso e tal. E no final eles não conseguiram colocar nem 3 pessoas nas ruas, conseguiram manter o distanciamento social, como eles mesmos, de modo especial o Mandetta e o Dória e outros aí pregaram tanto, criticavam as nossas manifestações lá desde o início, e agora eles mesmos fazem, só que sem essa capacidade de mobilização do presidente. No dia 7 de setembro a gente viu milhões e milhões de pessoas nas ruas, tanto em Brasília, quanto em Goiânia, quanto em Copacabana, na Avenida Paulista e tantas outras capitais e cidades importantes de estados. Eu estive ontem em Anápolis e o pessoal estava dizendo da grande mobilização que teve lá também no dia 7 de setembro, com milhares de carros e motocicletas também manifestando aí pela liberdade de expressão, pela livre manifestação do pensamento. Então, assim, eu torço para que a gente caminhe para esse lado da pacificação, mas, lógico, com a contrapartida de que cada poder se autocontenha diante das atribuições dos demais poderes. Acho que esse é o fator que vai garantir que a nossa democracia, que vai garantir que a nossa república tenha efetivamente um rumo, tenha direção e tenha poderes que se respeitem, poderes que sejam harmônicos e independentes entre si, mas desde que cada poder não invada a competência constitucional dos demais poderes. E era exatamente isso que vinha acontecendo de maneira recorrente. E talvez, certamente, por isso que o presidente também vinha deixando isso cada vez mais claro na sua fala. Mas eu imagino, deputado, que vocês, bolsonaristas, o presidente, o senhor, enfim, os líderes dessa base do presidente, em vezes tenham que controlar um pouco os apoiadores, porque eles se inflamam e eles pedem exatamente, muitos até pedem exatamente a ruptura, A gente viu isso nas manifestações. O senhor não avalia que pode ter havido uma frustração de alguns desses apoiadores que queriam realmente uma atitude do presidente e aí ele tem que explicar e depois na carta, para muitos ficou parecendo, ficou aparente um recuo, entre a expectativa de realmente algo acontecer para essas pessoas e depois eles não viram absolutamente nada acontecer, as coisas estão do mesmo jeito que estavam antes do 7 de setembro, deputado. Não há uma frustração dessa base? Eu vou dizer, Rubens, que nas horas iniciais, depois da publicação da carta,
Houve sim uma certa convulsão ali, vamos dizer, né, principalmente nas redes sociais, alguns apoiadores também publicando vídeos e comentando e tal, mas depois, com o tempo, e eu acho que a gente já ultrapassou essa fase, ficou muito claro que o presidente fez certo. Na verdade, as pessoas que seriam mais atingidas com algo próximo ou até mesmo uma ruptura seriam as pessoas mais pobres, aquelas que já sofrem hoje em dia com a inflação, com o preço alto dos combustíveis ou do gás de cozinha ou de alguns alimentos, itens básicos de alimentação. Essas pessoas que sofreriam mais, porque uma paralisação generalizada, por exemplo, dos caminhoneiros, geraria um aumento de preço, geraria falta de abastecimento, né, e poderia gerar, no limite, uma crise social mais agravada, né? Se a gente mantivesse também um clima de acirramento com o Supremo Tribunal Federal, nós não teríamos, por exemplo, uma solução para a questão dos precatórios, não teríamos solução para a indicação do ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, que depende do Senado, mas lógico que o Supremo Tribunal Federal tem influência sobre o voto dos senadores, né? Então, assim, tem várias pautas acontecendo ao mesmo tempo. Também a questão da medida provisória das redes sociais, né, que está sendo muito criticada, 1068, mas eu tenho a impressão que as pessoas que criticam não leram a medida provisória, falam da boca para fora com uma retórica oposicionista. Mas tudo isso é um cenário que é facilitado por um clima de pacificação e é dificultado por um clima de conflagração. Então, eu tenho certeza absoluta que o presidente levou tudo isso em consideração. Ele, na verdade, é o mais atingido por uma reviravolta nesse sentido, porque as pessoas, no primeiro momento, não compreendem. Mas, como eu disse, eu já vejo, já há alguns dias, uma mudança clara, né, no posicionamento daqueles que criticaram no início, mas que já começaram a entender, né, o que seria esse esticar de cordas prolongado e essa indefinição por parte, né, dos chefes de poderes de uma saída. E o presidente deu um passo muito importante, um gesto de pacificação digno de um estadista, porque muitos duvidaram, inclusive, que ele faria isso, né? Muitos da esquerda, muitos da imprensa estavam apostando que ele seguiria em frente, né, numa rota de pacificação, de conflagração. Quando partiu dele a ideia de voltar, né, o que aconteceu foi que ele desarmou os espíritos de todo mundo. Aquelas pessoas mais velhas que estavam tensas ou até mais ansiosas, né, todo mundo um clima muito tenso, a imprensa anunciando golpes imaginários, sendo que o presidente, de novo, sempre disse que jogaria dentro das 4 linhas. Então, na verdade, não houve nenhuma mudança do que o presidente falou. Uma coisa é o tom das manifestações, o tom retórico de um palanque, e outra coisa são as ações, que o presidente nunca fez nenhuma ação concreta contra qualquer instituição. Agora, pedir impeachment de ministro, fazer críticas às decisões que são tomadas, isso aí são ações dentro do que a Constituição prevê. Não há qualquer afronta à Constituição ou afronta à nossa democracia por parte do presidente quando ele age dessa maneira. Cileide Alves, deputado federal Vitor Hugo com a gente, líder do PSL na Câmara. Cileide. Bom dia, deputado. Nos discursos no 7 de setembro, o presidente da República cometeu crime de responsabilidade. Não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi o presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Depois, a base do presidente acreditou que tivesse sido decretado o estado de sítio. O senhor falou em momentos de ruptura e falou em reviravolta. Então, diante de tudo isso, eu entendo que sim, o presidente tentou jogar fora das 4 linhas da Constituição e seria, como disse o ministro Luiz Fux, seria processado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí a minha questão o que garante que o presidente que divulgou aquela carta, será o presidente pacificador e não voltará a ser esse presidente que a todo instante ameaça jogar fora aí das 4 linhas, apesar de dizer que não joga? Bom dia, Cileide. Bom, primeiro dizer que não foi o que o ministro Fux disse. Ele falou que um eventual crime de responsabilidade do presidente seria julgado pelo Congresso Nacional.
que é o fórum competente para julgar o presidente nos crimes de responsabilidade. E o Congresso Nacional, que tem os presidentes aí, tanto o presidente Lira quanto o presidente Pacheco, eles, e de modo especial o presidente Lira, que é responsável pela abertura dos processos de impeachment, não pensa dessa maneira. E tem certeza absoluta que a maioria da Câmara dos Deputados não pensa. O crime de responsabilidade seria uma afronta direta a uma decisão, seria o descumprimento de uma decisão judicial, por exemplo, seria o próprio descumprimento, não a ameaça ou a fala. Sem contar que o presidente falou que não cumpriria decisões inconstitucionais. O próprio presidente Lira falou isso também, falou que decisões inconstitucionais não são cumpridas. Imaginem se, lógico, vamos extrapolar no limite, né? Se uma decisão inconstitucional de um ministro do Supremo determinasse, em tempos de paz, a aplicação de uma pena de morte, por analogia, que é uma decisão claramente inconstitucional. Quem cumpriria essa decisão? Será que alguém deveria cumprir a decisão que seria flagrantemente inconstitucional, já que a pena de morte não tem previsão na Constituição fora dos tempos de guerra? Então, decisões inconstitucionais, como o presidente Lira falou, como o próprio presidente Bolsonaro falou, realmente não devem ser cumpridas. Agora, o presidente não cometeu qualquer crime de responsabilidade. Esse julgamento cabe ao Congresso Nacional e, da parte do presidente Lira, não há qualquer indício de que ele vai abrir qualquer processo de impeachment, né, que redunda nesse julgamento por parte do Senado Federal, que é o órgão, vamos dizer, julgador, nesse caso, né? A Câmara autoriza e o Senado julga, mas não há qualquer viabilidade política ou jurídica para que o presidente viesse, né, ou venha a ser condenado num crime de responsabilidade. E é muito engraçado, é muito estranho que a imprensa estava criticando o presidente porque estava indo numa direção retórica. Quando ele volta na direção contrária, também é criticado pela imprensa, porque agora ele retornou. Ou seja, qual que é o desejo da imprensa em relação ao Brasil? Que a gente viva numa conflagração eterna entre os poderes ou que a gente caminhe para uma direção de pacificação? Bom, eu como jornalista quero saber, e essa é a minha pergunta, qual que é o presidente verdadeiro? É o presidente que ameaçou de ruptura ou é o presidente da pacificação? E aí, deputado, só voltando aqui um pouquinho, o presidente não disse lá no evento que não cumpriria decisões inconstitucionais, como o senhor acabou de dizer. A fala dele está gravada e é muito fácil de checar. O presidente disse que não cumpriria mais decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, ponto. E 2, o ministro Luiz Fux também disse que sim, era crime de responsabilidade. A frase do ministro, inclusive, é a seguinte: ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas e intoleráveis ao juramento constitucional que todos nós fazemos ao assumir essa cadeira. Então, assim, é muito claro, né, a fala do ministro e também a fala do presidente, né, que está gravada, que todos nós conhecemos. Diante disso é que fica essa dúvida na imprensa, qual presidente que prevalecerá a partir de agora? É o presidente do palanque do dia 7 de setembro ou é o presidente da carta escrita por Michel Temer? Eu reforço que não cabe ao ministro do Supremo, não cabe ao presidente do Supremo definir se houve crime de responsabilidade ou não. Essa é uma responsabilidade, uma atribuição constitucional do Senado Federal, a partir de autorização da Câmara dos Deputados. Ele fez um discurso e, mesmo assim, nessa frase aí, nessa oração que você leu, não há afirmação categórica de que o presidente cometeu algum crime de responsabilidade. Ele falou da opinião dele, o que ele acha que é ilícito ou não, e ele não atribuiu essas atitudes aí ao presidente. Ele falou em tese. O julgamento cabe ao Senado Federal e não ao Supremo Tribunal Federal quando se diz respeito a crimes de responsabilidade que possam redundar em impeachment. E é bom rever as frases, a fala completa do presidente Bolsonaro, porque ele falou sim que não cumpriria decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas em vários momentos ele deixou claro que se referia a decisões
inconstitucionais. Depois não tem essa palavra. É só rever depois a fala do presidente nos palanques e vai ficar clara essa posição. Bom, e de outra forma também eu queria, já que o foco da sua pergunta é qual o presidente, o presidente é o mesmo, ele é a mesma pessoa. O que eu vejo como sendo uma atitude de grandeza do presidente é ele buscando a pacificação, entendendo que há objetivos grandes a serem alcançados com essa harmonia, ele próprio dá um passo atrás. Agora, é preciso que todos deem passos atrás. O Supremo Tribunal Federal tomou decisões que são extremamente criticáveis. Decisões voltadas, por exemplo, para atingir atribuições constitucionais exclusivas de outro poder. Quando invalida parte dos decretos de armas do presidente da República, decretos que estão dentro do seu âmbito regulamentar. A Constituição permite que o Executivo regulamente, discrimine, detalhe o que está previsto nas leis aprovadas pelo Parlamento, dentro do limite daquilo que foi dado pela lei. E o presidente nada mais fez do que isso. Editou decretos que, dentro daquilo também que ele vinha falando ao longo de toda a pré-campanha, na verdade, ao longo de todo o seu mandato parlamentar, que flexibilizaria o acesso às armas, que flexibilizaria o acesso ao porte de armas, e o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, invadindo a competência do Executivo naquilo que lhe é mais caro, que é a única coisa que define o Executivo, que é o caráter discricionário, né? Como é que a Constituição permite que nós tenhamos ao mesmo tempo, ou em tempos diversos, lógico, mas sob a égide de uma mesma Constituição, governos de direita e governos de esquerda. Isso porque existe uma margem de interpretação na Constituição que permite que governos adotem planos de governo mais à esquerda, mais à direita. É justamente isso que garante a nossa democracia. Agora, se o Supremo Tribunal Federal invalida um decreto presidencial que é constitucional, que é legal, simplesmente por uma visão diferente de mundo, ele, na verdade, está invadindo aquilo que é mais caro para o Executivo, que é o caráter discricionário das suas decisões. E temos outras várias, quando impediu o delegado Ramagem de tomar posse como diretor-geral da Polícia Federal, ou quando criou o crime de homofobia sem que o parlamento tivesse legislado, a partir de uma associação, de uma analogia com o crime de racismo. Ninguém é a favor de discriminação por orientação sexual, mas esse tipo, ou melhor, qualquer tipo de crime, qualquer tipo penal, qualquer descrição de crime tem que ser criado pelo parlamento, não pelo Supremo Tribunal Federal. Ou quando eles criaram as normas para a delimitação de terras indígenas no Brasil, a partir daquele julgamento da Raposa Serra do Sol, criaram lá quase 20 normas que deveriam ter sido apreciadas e criadas pelo parlamento, não pelo Supremo. Ou quando criaram no regimento interno do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de criação de inquéritos, hoje numa interpretação até mais extensiva. Antes já era, na minha opinião, um avanço quando a interpretação se restringia à possibilidade de um ministro do Supremo criar inquéritos para tratar de crimes cometidos dentro da área, da sede do Supremo Tribunal Federal. Mas com a interpretação que foi dada, passou a ser para todo o território nacional. Então, na minha opinião, isso extrapola também as competências legislativas do Supremo Tribunal Federal, que tem competências, sim, tem atribuições legislativas, são atípicas, mas são muito circunscritas ao funcionamento da casa. Não pode ser criar normas de processo penal para todo o país a partir do regimento interno. Então, tem tantas decisões, 123 decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal que afetam diretamente o Poder Executivo. Então, era natural que o presidente da República tivesse que defender o seu espaço institucional que foi dado a ele pelos 57 milhões de votos e pela Constituição da República. E quando ele sentiu que outras pautas também importantes, como eu falei aqui, a nomeação do ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, a questão dos precatórios, tantas outras questões importantes, votações de medidas provisórias, o avanço das reformas, a questão do desabastecimento, da inflação, dos preços, quando ele sentiu que esse acirramento iria agravar ainda mais essa situação, num gesto de grandeza, ele deu um passo atrás. Então, eu acho que ele agiu corretamente, demonstrou para todo mundo, para o mundo inteiro, para o planeta, a capacidade que ele tem de mobilização, o apoio real que ele tem, diferente da oposição, que pagou um grande mico
né, com essa manifestação do dia 12, que não conseguiu reunir 3 pessoas em lugar nenhum. Né? Foi um grande fiasco. Um grande 3 fiasco. reuniu, né? Tudo bem, 4 pessoas, Sileide. Foram Não. 4, desculpa. Foram 4 aqui em pessoas, Goiânia, você tem razão. Aqui em Goiânia tinha... Não dava para eu contar, porque era muito disperso aqui. Assim, aí não deu aqui em Goiânia tinha 200 pessoas, deputado. 200 pessoas, né? Bom, imagina, 200 pessoas. Sabe quantas pessoas tinham aqui em Brasília? Foram publicados aí, acho que 200 e poucos mil, mas tinha muito mais de 1 milhão de pessoas aqui. São incomparáveis. São incomparáveis, não faz sentido. É lógico que é uma fala retórica. Tá tudo bem. O que são 200 pessoas na rua, perto daquela motociata que nós fizemos aí, que o presidente acionou na quinta-feira, 16 horas, para uma sexta-feira, 14 horas, começar a motociata. Tinha mais de 5 mil motos, sei lá quantos carros, centenas de carros, para uma motocicleta que foi acionada em menos de 24 horas. Então, esse é o tipo de apoio que a esquerda não tem, que a oposição não tem mais. O Lula viaja pelo Brasil afora e é ridícula a quantidade de pessoas que ele consegue juntar. Aliás, ele, usando de uma prerrogativa que, na minha opinião, é inconstitucional e ilegal, pede para que o parceiro dele lá, governador de um estado do Nordeste, feche uma parte da praia para que ele possa tomar banho com a sua namorada, que é um grande absurdo, até um escárnio em relação às demais pessoas, a todos os demais cidadãos. Né? Um ex-presidente tem uma parte da praia fechada para que ele possa tomar banho. Né? Enquanto isso, o presidente da República, no cargo, quer dizer, que teria muito mais razão para se preocupar com a sua segurança diante da oposição, alguém que já tomou uma facada durante a campanha, vai tomar banho em meio a todos os banhistas e é muito bem recepcionado. Então, a gente vê aí a diferença de postura. Ou do Dória, por exemplo, né, que fechou São Paulo e foi descansar em Miami, tomando sol lá nos hotéis de Miami, nas praias de Miami. Ou fechou São Paulo de novo e foi tomar banho, foi tomar sol lá no Copacabana Palace. Então, você vê que são pessoas que têm intrinsecamente a hipocrisia como mote para a sua atuação política. Deputado, o senhor, o presidente da República, em tese, é candidato à reeleição em 2022. Eu digo em tese porque já tem mais de um ano que o presidente não tem partido político e para participar das eleições precisa de um partido político. O PSL agora está fechando a fusão com o DEM. E aí, vocês vão deixar o PSL? Qual que é a orientação com o surgimento desse novo partido? Bom, Sileide, nós vamos esperar a decisão do presidente Bolsonaro. Na verdade, a gente vive momentos de... Esse, eu acho que é um dos ápices assim, da indefinição política, né, que nós estamos enfrentando. Por quê? Não sabemos ainda para qual partido o presidente vai, de consequência, não sabemos para qual partido nós mesmos iremos. Hoje, às 16 horas, vou fazer uma reunião com a bancada do PSL para discutir, além da reforma administrativa, que vamos começar a apreciar no dia de hoje, vamos discutir também esse futuro político nosso, conjunto, né, em relação a essa decisão que o presidente vai tomar em breve e que cada um de nós terá que tomar também. Essa fusão do PSL com o DEM não passou por nenhuma consulta, pelo menos nenhuma consulta aberta à bancada federal. Talvez um ou outro deputado mais próximo do Bivar tenha sido consultado, mas nós, do campo bolsonarista, não fomos. Eu não sei qual que é o próximo passo deles, eu vejo pela imprensa, né, dizendo que eles vão trocar de número, não vai usar mais o 17 para dissociar, talvez tenha um candidato próprio à presidência da República. Vamos ver para onde eles vão. O que vai acontecer é que quanto mais eles se dissociam do presidente Bolsonaro, mais difícil será a nossa permanência, lógico, nesse novo partido. E assim que o presidente definir para qual agremiação política ele vai, nós vamos tomar a nossa decisão também. E no meu caso, 99,9% de chance de ser a mesma do presidente. A única coisa que eu vou fazer, claro, como todos farão, é uma avaliação política da situação concreta no Estado. Então, quando definir, é o partido X, eu vou pegar esse partido e vou olhar para a sua realidade no Estado de Goiás e vou tomar minha decisão.
né? Mas é 99,9% de chance, lógico, de eu acompanhar o presidente. Pois é, mas tem 2 anos que o senhor está esperando o presidente decidir, né? Porque ele saiu do PSL em novembro de 2019, nós vamos completar 2 anos agora, e não tem nem sinal de escolha de partido pelo presidente da República. Por quê e quando é que ele vai escolher? Bom, quando ele vai escolher, essa é uma decisão dele, né? E ele não deu nenhum sinal de que estaria próximo, ou não deu nenhum prazo. E o porquê? Bom, você lembra como foi em 2018? Aliás, antes de 2018. Em 2014, o presidente havia recebido uma sinalização do seu partido à época de que poderia, sim, vir a ser um pré-candidato um pouco antes de 2014. E, na última hora, ali nas convenções, acabou que ele ficou de fora, né? O partido dele decidiu apoiar outro candidato e ele ficou se elegendo. Já escaldado com essa situação, para 2018 ele costurou ao longo de muito tempo. Eu participei disso, eu na verdade fui um ator escolhido por ele para estar na executiva nacional do PSL, inclusive para poder garantir que eu tinha direito a voto, né, para garantir que ele teria legenda. Eram 16 pessoas com direito a voto na executiva nacional, era uma dessas, para garantir justamente que ele teria legenda na hora da convenção nacional. Então, eu sei que isso é uma aflição para qualquer um, e em especial para ele. Imagina, na véspera ali da convenção, ele ser alijado do processo político, porque a legenda foi cooptada por algum outro partido político, ou interesses diversos, aí, não só mais agora nacionais, mas pelo mundo afora, né? O Brasil tem... vamos dizer, vamos ver a parte alimentar, por exemplo, né? O Brasil hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, quanto que isso não representa para esses países mais populosos do planeta? Um risco se o Brasil cair em mãos que não estejam alinhadas com os interesses deles lá fora. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse momento, e o presidente tem que tomar a decisão muito acertada e com muita segurança, até para que a gente tenha certeza de que ele poderá vir a ser candidato novamente. E a gente, lógico, fica todo mundo ansioso, né? Todos nós. Pois é, mas o presidente, o senhor mesmo disse aqui para a gente, e eu cheguei a concordar com o senhor na época, lá em novembro de 2019, que com a quantidade de apoiadores que o presidente tinha, era óbvio que ele conseguiria formar o próprio partido. Não deu conta. Quer dizer, como é que se explica que o presidente da República não consegue, com a popularidade, com o grande número de seguidores que o presidente tem, não consegue formar um partido e, com essas mesmas vantagens, não consegue sequer ter um partido para ter o controle desse partido? Quer dizer, como é que se explica? Eu nunca tinha visto na história do Brasil um presidente da República nessas condições. Bom, primeiro, a criação de um partido político no Brasil é extremamente burocrática e, mesmo com todos os avanços tecnológicos, continua sendo uma grande façanha. Sim, mas a Marina Silva conseguiu criar um partido. Ela era candidata a presidente da República, não tinha a metade da liderança que Jair Bolsonaro tem, e ela deu conta de construir um partido. A Marina Silva não deu conta nem de participar dos debates. Mas ela construiu um partido. Sileide, se você vai me perguntar e deixar responder, ou você vai virar um... Não, eu só estou querendo fazer essa questão de observação, porque eu acho importante... Todas as vezes que você me pergunta, eu não te interrompo. Você faz a sua pergunta, constrói o seu raciocínio, que muitas vezes eu discordo, mas eu não te interrompo. Sim. Você faz a pergunta e quando eu vou responder, você me interrompe. Então só a minha pergunta a minha pergunta é, como que é tão burocrático se a Marina Silva conseguiu fazer um partido? A Marina Silva não conseguia nem falar direito. Foi confrontada com o presidente nos debates que participou e não conseguia nem justificar para sua base predominantemente evangélica de que ela era a favor do aborto. Então, certamente não foi pelos dotes organizacionais e pela liderança da Marina, que ela não tinha. Agora, o que eu posso dizer é que é complexo para um presidente da República, né, no cargo, que se dedica à solução dos maiores problemas do país, gerenciar ao mesmo tempo
uma empreitada política de criação de um partido e a condução dos destinos do país. É uma situação completamente diferente. A Marina, quando criou esse partido, ela estava fazendo o quê? A Marina, ela aparece na época das eleições e some durante 4 anos. Ela só aparece nos 3 meses finais. Cadê a Marina, por exemplo, agora? Quais são as opiniões da Marina diante de tudo que está acontecendo no Brasil? Ninguém sabe, ela não está em lugar nenhum, ninguém sabe onde ela está. Faltando 4 meses para começar as eleições, ela vai aparecer de novo com algum discurso retórico. Foi o que ela sempre fez. E na época alguém vai criticá-la sobre as posturas. Ela se diz conservadora, porque é ligada a uma base evangélica, mas tem posturas completamente progressistas e essa contradição não faz com que ela avance. Eu quero dizer que é extremamente difícil hoje no Brasil se criar um partido político. E eu imagino, ao longo do tempo do curso, o presidente foi convencido no primeiro momento de que essa poderia ser uma boa estratégia, mas ele mesmo, eu não vi ao longo desse tempo todo o presidente se envolvendo diretamente. Ele participou da primeira convenção lá de lançamento e tal, fez uma ou outra live conversando sobre isso, participou de poucos movimentos, mas ele não fez o chamamento como ele fez, por exemplo. Eu acho que ele teve um envolvimento muito maior com a manifestação de 7 de setembro do que com todo o desenvolvimento da tentativa da criação do Aliança pelo Brasil. Então, ao longo do período, não sei exatamente o que aconteceu, o presidente, essa foi o que me transpareceu, desistiu da ideia de criar. E é fácil também perceber que, diante do desafio que ele vai ter de uma reeleição, como é toda reeleição, mas que é uma eleição em que o presidente, o candidato presidente, está no exercício do cargo, que para ele usar a estrutura presidencial ele precisa ressarcir os cofres. E é justo que seja assim, mas é um problema para quem está no cargo. É diferente da campanha que ele fez lá em 2018, em que ele era um pré-candidato, deputado federal, no exercício da vida parlamentar, e com poucos milhões de reais conseguiu fazer essa campanha. Agora, só para poder usar a aeronave presidencial, estima-se que é em torno de 10 milhões de reais para poder ressarcir combustível, uso da aeronave e da tripulação e tal. Então, ele precisa de um partido que tem estrutura. Se fosse um partido novo, não o partido novo, mas um partido recém-criado, não teria recurso de fundo partidário ou eleitoral para ressarcir, pelo menos, nem mesmo o uso do avião presidencial. E também, como alguém que está no cargo, alguém que enfrentou a pandemia, alguém que está enfrentando aí uma CPI circense, mas que tem pessoas aí, políticos experientes, criando retóricas diuturnamente, com uma parte da imprensa também fazendo oposição, ele vai precisar de tempo de TV e de rádio para poder explicar o governo, para poder explicar os feitos, para poder explicar aquilo que não pôde ser feito ao longo dos 4 anos e mostrar aquilo que foi feito. Então, é preciso que ele tenha um partido com estrutura. É por isso que eu torcia durante muito tempo para que esse partido fosse o PSL. E agora, qual será? Então, essa é uma pergunta que o presidente Bolsonaro vai ter que responder para a gente. Conhecendo também a personalidade do presidente, a gente sabe que o presidente toma decisões, às vezes, inusitadas. A gente estava todo mundo imaginando, na primeira indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, que ele indicaria o André Mendonça, até diante da fala dele, do terrivelmente evangélico e tal. E, de repente, ele indicou o Cássio, que não era conhecido para a maioria da população brasileira. Isso pode acontecer de novo agora com relação aos partidos. Ele certamente está fazendo um estudo, uma radiografia de todos os partidos, que estariam disponíveis, lógico, nenhum de esquerda, mas todos, em teoria, de centro e direita, poderia ser um abrigo para ele. E ele está fazendo um estudo. Tem gente que fala, não, pode ser o PP, porque ele convidou o Ciro Nogueira para ser ministro da Casa Civil, pode ser o PL, porque tem a ministra Flávia Arruda. Nós temos que esperar o presidente tomar essa decisão. Rubens. Deputado federal Vitor Hugo, deputado, para finalizar aqui, a base bolsonarista em Goiás vai ter um candidato a governo e esse candidato ainda pode ser o governador Ronaldo Caiado, ou a base aí do presidente Bolsonaro já estrutura uma outra candidatura, enfim, que represente efetivamente os bolsonaristas aqui no estado no ano que vem? Rubens, diante de todas essas indefinições que eu falei,
não só no campo político partidário, em relação ao presidente, mas também até temos indefinições no que diz respeito à legislação eleitoral, né? Não sabemos se vamos terminar essa votação dos destaques que faltam agora para o novo Código Eleitoral na Câmara. Depois não sabemos se o próprio Senado Federal vai dar andamento para essas mudanças. Tem a questão das coligações, se vão retornar ou não, está lá no Senado Federal para ser votado. Então tem uma série de indefinições, essa criação mesmo de um novo partido, PSL, DEM, né? Quem vai ser o novo presidente em Goiás? Vai ser o Caiado, vai ser o Valdir, né? O Caiado vai ser candidato à presidência da República, à vice-presidência da República, né? Vai estar junto com o Bivar tem aspirações aí, já demonstrou em algum momento querer ser vice-presidente, por exemplo. O Caiado vai apoiar quem para presidente, caso ele não venha a ser o candidato, né? Ele vai apoiaria o Mandetta, que é amigo pessoal dele. Qual que vai ser o jogo do DEM no nível nacional agora, do novo partido, né? A gente não sabe. E a base bolsonarista, sim, na minha opinião, precisa ter um jogo muito claro, até porque as pessoas têm me procurado, têm conversado comigo, pessoas do agronegócio, pessoas da indústria, do comércio, né? As pessoas mais simples, né? Empregados, os autônomos, muitos de várias entidades, associações, falando sobre isso, sobre o desgaste que o governador teve ao longo do tempo, inclusive na última ida do presidente Bolsonaro a Goiânia, ou nessa questão dos combustíveis, do ICMS, né, que houve essa rusga também, o presidente criticando o governador e tal. Então, assim, o cenário ainda está muito nebuloso, né? Eu tenho visto também um desgaste grande do Caiado na classe política, né? Muitos antes aliados muito próximos dele, começando já a vislumbrar uma outra via, porque diante de uma configuração diferente e da falta também de ligação dele com o presidente Bolsonaro. Então, nós temos que esperar mais um pouco para que as decisões, essas encruzilhadas que ainda tem aí nesse labirinto político, se definam com calma e a gente possa tomar decisões nesse sentido. Mas eu acho importante que, sim, o bolsonarismo tenha candidaturas aí a governo, ao Senado, uma chapa robusta de deputados federais e estaduais, para que a gente se consolide cada vez mais na vida política goiana. Deputado federal Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara Federal. Deputado, muito obrigado pela disponibilidade de sempre aqui de conversar com a gente na Sagres. Obrigado pelo tempo hoje. A gente foi alongando aqui os assuntos, mas é sempre importante ouvir com completude. Enfim, um abraço ao senhor e bom trabalho. Inclusive, o trabalho deve ser intenso aí nas votações em Brasília, né, a partir dessa terça-feira. Um abraço ao senhor e bom dia. Valeu, Rubens. Um abraço também. Obrigado aí, Cileide, a Jéssica. E só para terminar, parabéns aí pelo seu penteado aí. Estamos alinhados, eu e você, Rubens. Tá bom aí? Isso. Valeu, um abraço. Perfeito, perfeito. Exatamente. O penteado é combinado praticamente, né? É isso. Falta barba. Ele deixou a barba recentemente. Mas o senhor já deixou a barba recentemente, eu me lembro disso. Ficou bom, inclusive. Um abraço, obrigado pela entrevista. Deputado federal Vitor Hugo, do PSL, conversando com a gente. Tem um delay, fica difícil essa conversa, mas é isso. O deputado já usou barba também, mas ele preferiu se... É militar, né? Acho que deve ter essa questão envolvida também. Eu não abro mão da minha barba. O penteado tá igual. O deputado federal Vitor Hugo conversando com a gente, líder do PSL lá na Câmara e, claro, né, abordando sobre como fica a partir de agora a mobilização aí da base do presidente Jair Bolsonaro, manifestações do 7 de setembro, carta na quinta-feira, toda essa repercussão e a partir de agora como a vida segue na base do presidente Jair Bolsonaro.